Acho que já deu tempo aqui da maioria chegar, respeitando aqui aos que chegaram pontualmente. Eu vou dar início, então, ao nosso evento aqui, AutoCAD Express, no primeiro dia. João, você quer dar algum aviso? Obrigado, Léo. Primeiramente, agradeço a participação de todos, agradeço o tempo e a disponibilidade. E assim como o Léo comentou, hoje é a primeira sessão das 3 que nós vamos fazer hoje, amanhã e na quarta-feira. Desculpa, hoje, amanhã e na quinta. E depois o conteúdo dessas apresentações, eles estão sendo gravados e comunicaremos a todos dos vídeos e o portal onde eles estarão disponíveis. E fiquem à vontade, se alguém quiser perguntar aqui através do chat, fiquem à vontade de colocar sua dúvida, ou se preferirem, ao final, quando o Léo encerrar, se quiser abrir o microfone e fazer uma interação, por favor, fiquem muito à vontade. Obrigado e uma boa participação de todos. Obrigado, Léo. Legal. Obrigado, João. Então, peço só, né, eu vou ficar concentrado aqui na apresentação, não vou conseguir olhar o chat. O João, de repente, pode dar uma olhada. E aí, no final, a gente abre para se tiver alguma pergunta, para algum esclarecimento, e a gente volta. Tá legal? Então, eu sou o Leonardo, sou especialista nas soluções Autodesk aqui na Abra Software, e um dos meus trabalhos aqui é trazer aos nossos clientes sempre as melhores informações sobre as ferramentas que fazem parte dessa plataforma completa de soluções da Autodesk para projetos de engenharia e de construção. Nesses próximos 3 dias, nesses encontros curtos que a gente vai ter aqui programado, falar um pouco sobre os aspectos mais importantes do AutoCAD, das suas versões, né, que são quais são as últimas funcionalidades adicionadas nessas ferramentas. E para o caso de projetos de engenharia civil e arquitetura, a gente vai fazer uma discussão sobre como você pode se programar para fazer essa transição dos seus projetos da metodologia tradicional para a metodologia BIM. Então, a nossa agenda aqui vai ser essa. No primeiro dia, hoje, eu quero apresentar para vocês as versões do AutoCAD comercializadas atualmente, que são as versões AutoCAD LT e AutoCAD Including Toolsets. Eu vou comentar sobre as principais diferenças entre essas versões, com alguns exemplos práticos ali, e detalhar quais são essas toolsets, né, dessa versão mais completa do AutoCAD. Amanhã, no nosso próximo encontro, eu vou trazer para vocês algumas das principais novidades incorporadas nessas últimas versões do AutoCAD. E, finalmente, no terceiro dia, a gente vai conversar sobre as razões e os benefícios da migração do AutoCAD para o Revit ou para o Civil 3D, cobrindo as principais diferenças entre essas ferramentas e para quais casos se aconselha o uso de cada uma delas, né, pensando na metodologia BIM. Então, dando início aqui ao nosso assunto de hoje, eu queria introduzir o AutoCAD porque a gente está vivendo um momento de transformação em que o CAD não é mais essencialmente o primeiro programa de projeto, de desenho que as pessoas estão aprendendo a utilizar. Muitos usuários hoje estão iniciando as suas carreiras com softwares já como o Revit, Civil 3D, e às vezes nem tiveram a oportunidade de conhecer essa ferramenta também. O AutoCAD ele tem já quase 40 anos de vida. Ele foi desenvolvido lá na década de 80 e foi responsável, nessa época, por uma revolução na forma como se projeta até hoje. As antigas mesas de desenho, as ferramentas que utilizavam nelas, elas foram substituídas por uma aplicação que, resumidamente, digitalizou cada uma dessas ferramentas, simulando exatamente todas as operações de desenho que se faziam no papel, ali, usando as réguas e o nanquim. Em preparação, já até próximo do terceiro dia, eu quero dizer que essa revolução acabou acontecendo nessa época no campo da ferramenta. Deu uma grande agilidade aos desenhistas e os projetistas na época, mas ela não foi responsável pela alteração em nenhum processo de projeto, né? Apesar da grande facilidade com que se passou a desenhar, a desenvolver os desenhos, os processos continuaram os mesmos. E é claro que desde a concepção do AutoCAD, em todas essas suas versões, ele acabou incorporando várias novas ferramentas, várias novas funcionalidades que a gente nem imaginava possível antes da sua existência.
trouxeram, né, no final das contas, muitos benefícios para quem utiliza o CAD até hoje. Tanto que ele acabou uma hora evoluindo e se separando em diversos outros módulos que são os toolsets que eu vou apresentar para vocês logo mais, né? Essa divisão aconteceu para que a interface do usuário não ficasse muito complexa e poluída, né? Ele foi se especializando em cada uma das disciplinas em que ele seria utilizado, mantendo sempre a versão principal. Nesse período também, a Autodesk passou a comercializar a versão LT do AutoCAD como opção para quem não precisava de todas as ferramentas disponíveis para projetos de menor complexidade. E um dos motivos, né, o que me motivou para trazer essa conversa de hoje é que a frequência com qual nos perguntam essas diferenças entre essas versões da ferramenta, e às vezes me deparo pelo desconhecimento das funcionalidades dos toolsets, que muitas vezes já estão disponíveis para alguns usuários, né, que já tem aquela versão e acabam subutilizando o AutoCAD e todo o potencial que ele tem para desenvolver melhores projetos. Então, iniciando aqui a nossa comparação, como eu disse, né, hoje as versões comercializadas do AutoCAD é o AutoCAD LT e o AutoCAD Including Toolsets. O LT aqui, a título de curiosidade, para esclarecimento, muitos chamam de Light, né, mas na verdade ele significa Limited, ou Limited Technology, ou tecnologia limitada em português. É uma versão com menos recursos do que a gente pode chamar também de full ou completa do AutoCAD. Nessa listagem aqui, extraída do próprio site da Autodesk, a gente pode passar por tudo que o AutoCAD faz, de fato, né, e quais dessas funcionalidades são exclusivas da versão completa e não se encontram na versão LT. Para uma delas aqui, a principal, eu trouxe um vídeo explicativo para que fique mais claro do que a gente está falando. Então, prosseguindo, a gente pode ver que o AutoCAD LT ele é recomendado para rascunho, desenho e documentação 2D, e a diferença aqui é que o AutoCAD completo ele também é recomendado para modelagem e visualização de modelos 3D. Ele tem essa... a gente acaba falando que ele tem essa feature a mais, mas na verdade é o LT que acaba tendo essa ferramenta, essa funcionalidade bloqueada ou limitada, né? O que mais? Tanto o AutoCAD completo quanto o LT permite fazer anotações em desenhos, utilizando ali os textos, as dimensões, as Você não está mais cotas, fazendo prova, não? os tracejados, as linhas tracejadas, permite diagramação de tabelas, inclusive importando essas tabelas do Excel, isso já é de conhecimento de muitos. Nas duas versões também é possível personalizar a faixa de opções ali, a paleta de ferramentas, as paletas de ferramentas que ficam aparecendo, desde que o AutoCAD migrou para essa nova interface do usuário. E essa função é interessante para que você possa deixar o AutoCAD ali com a cara, a aparência que mais favorece o seu trabalho, exibindo ou ocultando as ferramentas que você utiliza mais ou menos, né, as que você não tem tanto costume de utilizar, para deixar tudo ali à mão. Nas duas versões do AutoCAD, você pode anexar e importar dados de arquivos na extensão formato PDF, inclusive aproveitando das informações vetoriais daquele documento, quando o documento é PDF, e permite também compartilhar e usar dados de arquivos da extensão DGN e de mapas do Bing, que é do serviço da Microsoft. E aqui as semelhanças para, né, as funções exclusivas da versão completa do AutoCAD permitem, como eu já disse, a modelagem e edição de objetos 3D, como sólidos, superfícies, objetos de malha, né? Mas não é que a versão LT não seja capaz de visualizar. Na verdade, ela faz isso, mas de uma maneira muito limitada. E é esse ponto que eu prefiro trazer um vídeo aqui, curto, para mostrar. Então, aqui a gente está enxergando o AutoCAD completo. Nós podemos reparar, né, nesse meu projeto eu tenho o View Cube, que é um objeto para navegação entre os ângulos de vista. Eu uso ele para poder mudar o ângulo que eu estou enxergando o meu modelo. E no AutoCAD LT, ele não aparece aqui, né? Eu não consigo fazer esse tipo de navegação. Voltando para o AutoCAD completo,
Quando eu clico aqui nas faces ou nas arestas do cubo, ele alinha viewport àquela face e eu consigo navegar desse jeito pelo meu modelo tridimensionalmente. Ele tem também aqui na janela um seletor dessas faces, né? Eu posso escolher também, ao invés de usar o ViewCube. E ele tem alguns esquemas de representação. Ele está agora no wireframe, que é traduzido como estrutura de arame. Eu posso mudar esse esquema de representação para outros aqui, tanto em 2D quanto em 3D. No caso do 2D aqui, ele está nesse sketch, que ele simula o desenho à mão. E no 3D eu posso mudar também a representação de acordo com as texturas que eu aplico. Vou mostrar logo mais. Voltando aqui para o AutoCAD LT, nós podemos perceber que não existem essas opções, né, de seleção de ângulo, tanto as isométricas quanto as perspectivas, nem as referências dos estilos de visualização. Eu consigo, na paleta de opções, ali na aba View, escolher um ângulo para visualização, mas é o máximo que eu consigo chegar com o AutoCAD LT. Eu consigo escolher entre as vistas isométricas ou as perspectivas, em substituição ao que eu tinha no ViewCube. Voltando para o AutoCAD completo, agora com o modelo 3D. Ele está nessa visualização wireframe. Eu consigo selecionar um outro estilo, usando uma textura que eu apliquei para esse modelo já. E eu consigo aplicar diferentes texturas para os meus modelos. No AutoCAD LT, se eu usar aquele comando para mudar a visualização, ele consegue visualizar aquele modelo 3D, mas ele não consegue aplicar um estilo de visualização. Ele só vai me permitir enxergar nesse modo de estrutura de arame ou wireframe, no nome original. E com relação à criação de objetos, né, eu consigo mover o meu objeto através desse pivô, mas só no AutoCAD completo eu consigo editar as arestas, os vértices e fazer uma modelagem completa daquele objeto a partir daquele paralelepípedo, alterar as dimensões dele, além da posição. Para criar objetos, eu tenho o comando 3D Poly no CAD completo, 3D Polyline, né? E se eu clico ali do meu cone até o cubo, ele faz uma linha, o que faz a C3D, que ela tem a diferença da cota Z entre os dois vértices. No AutoCAD LT, ele permite usar esse comando do 3D Poly. Eu uso o Snap para fazer uma linha que une esses dois objetos. E se eu mudo para a vista aqui de frente, eu percebo que essa linha é tridimensional. Ela tem cota Z diferente nos dois vértices, mas é o máximo que consigo chegar no AutoCAD LT. Então, se você precisa mexer com um projeto 3D, é muito limitado. Você acaba tendo muitas dificuldades tentando LT para isso. Não é adequado e é uma das principais diferenças entre as duas versões do AutoCAD. Então, voltando aqui para a nossa lista, ter esclarecido essa principal diferença, né, entre as versões, a gente pode ver que só na versão completa do AutoCAD vai ser possível contar com a adição de funcionalidades, usando APIs, aplicativos, baixado, e isso inclui as Lisps também, que não ficam disponíveis na versão LT. O comando appload, né, para quem conhece, não funciona no AutoCAD LT. Para a versão completa ainda você conta com acesso a Autodesk App Store, né, para encontrar uma grande quantidade aí de aplicativos que adicionam mais funcionalidades ainda, de acordo com a sua área, o seu tipo de projeto, o seu fluxo de trabalho. Voltando aqui, uma outra função bastante útil, só na versão completa, é a extração de dados de objetos do seu modelo, do seu desenho, para tabelas, e de maneira dinâmica, atualizada ali, à medida em que o projeto é alterado. Isso você só consegue fazer com a versão completa do AutoCAD. E terminando aqui essa listagem, só na versão completa do AutoCAD você vai conseguir aplicar e monitorar as normas de CAD nos desenhos, controlando os padrões, por exemplo, de layers, estilos de texto, de linhas, estilos de dimensões, entre outros. Por último aqui, o que você recebe com a assinatura de cada produto é a permissão do uso do AutoCAD através do Web App, né, com a utilização de qualquer navegador web ou através de dispositivos móveis como tablets e celulares,
conseguindo uma liberdade total ali para acessar os seus arquivos de qualquer lugar, seja no escritório ou no canteiro de obra. Porém, como eu disse, só na versão completa, né, do AutoCAD que você vai ter acesso à App Store para baixar e instalar os complementos para se utilizar. E, por fim, aqui que vai ser a outra metade da nossa conversa, um grande diferencial da versão completa do AutoCAD é a presença dos toolsets. Esses toolsets eles formam um conjunto de ferramentas complementares para cada ambiente de projeto, né, especializados, utilizando a base do AutoCAD para aplicação em cada uma dessas diversas indústrias. Os toolsets existentes aqui, além do AutoCAD, que é a base de todos, o de arquitetura, o de elétrica, o mecânico, para desenhos mecânicos, né, o MAP, o Map 3D, a ferramenta aqui Raster Design e o Plant 3D também. Eu vou dar uma passada aqui por cada um deles, né, para que vocês conheçam o que cada um deles faz. Então, o primeiro aqui, o Toolset de arquitetura, ele traz funcionalidades voltadas para o projeto arquitetônico, facilitando o desenho, o detalhamento dos projetos, a documentação e a extração de quantitativos, com a automação de algumas tarefas ali de desenho arquitetônico, inclusive. Ele tem algumas ferramentas especiais para a criação de plantas de piso, elevações, de cortes e outros documentos de projeto. Ele tem algumas ferramentas especiais para fazer paredes, portas e janelas, né? Quase igual ao que o Revit faz, para quem conhece, com alguma limitação. E além de uma biblioteca de mais de 8.000 objetos inteligentes para usar específico em projetos de arquitetura e objetos de estilos também. A ferramenta de renovação, por exemplo, aqui, ele permite alternar entre vistas de existente, a demolir e a construir, para que não seja, por exemplo, necessário trabalhar com todas essas representações e desenho, né, reduzindo a chance de você cometer algum erro ou engano na representação do seu projeto. A ferramenta de paredes, portas e janelas permite a criação de objetos inteligentes de detalhamento para construção, com algo semelhante com o que se faz com o Revit, mas com algumas limitações. Então você consegue hospedar ali portas e janelas nas paredes do AutoCAD. E as ferramentas aqui para projeto e documentação permite que você desenhe detalhes de forma bem mais ágil, né, e flexível, acelerando a elaboração aqui desses desenhos e componentes de detalhamento dos seus projetos. O próximo toolset aqui de elétrica, ele traz à nossa disposição algumas ferramentas para a criação de layout de painéis, por exemplo, diagramas esquemáticos e outros desenhos elétricos específicos. Se conta ainda com padrões de projetos para uma documentação mais consistente, né, com desenhos organizados e uma estrutura baseada em tipos de projeto. Com esse toolset de elétrico, a gente consegue também, né, ter acesso a uma biblioteca de mais de 65.000 símbolos inteligentes para atendimento a várias normas dessa indústria. E algumas das funcionalidades que vale mencionar é a geração de relatórios e planilhas de quantidade customizadas. Ele tem uma ferramenta também para numeração e tagueamento, né, de componentes de cabos para projetos mais claros e consistentes, que acaba gerando menos erros de identificação. E é possível também usar uma referência cruzada nas redes do seu unifilar para o modelo, para o monitoramento dos dispositivos projetados e que estão listados na sua rede, né, mantendo em tempo real ali, cada projetor e o que tem, para saber se o que tem no seu unifilar tem no seu projeto também da rede. O próximo toolset aqui para projetos mecânicos traz uma biblioteca de peças que são baseadas também em padrões da indústria, né, já com todos os parâmetros padronizados, facilitando a criação, modificação e a documentação de projetos mecânicos para manufatura, todo tipo de equipamento.
Esse módulo aqui, ele tem algumas ferramentas para automação de tarefas de projetos mecânicos, como a geração de componentes de máquinas, dimensionamento e criação das tabelas de materiais. É possível nesse módulo aqui trabalhar com partes e montagens, mais ou menos semelhante ao que se faz com o Inventor, né? E outros desenhos para projetos de produtos. A biblioteca desse módulo de mecânica tem mais de 700 mil peças inteligentes de manufatura e de símbolos, mais uma vez para atender os padrões dessa indústria. Então você não precisa ficar criando objetos e símbolos nos seus desenhos, você já conta com a biblioteca para utilizar de imediato. As principais funções que vale a pena citar tem o gerenciamento de layers, ele tem uma ferramenta de gerenciamento com operações de isolamento, por exemplo, por grupos ou parâmetros e estilos de linha, para ficar mais fácil de identificar as suas camadas. Ele tem a opção aqui de visualização com linhas ocultas, para que você consiga ter uma melhor compreensão do seu projeto quando as peças se sobrepõem para fazer a documentação. E tem a biblioteca, como eu disse, de peças que reduz o tempo de projeto, uma vez que você já vai ter em mãos todos os elementos necessários para a maioria dos sistemas mecânicos que você estiver projetando. Um parafuso, porcos, já com todos os parâmetros estabelecidos por norma. O próximo toolset aqui é o MEP, ou MEP. Ele é especializado para projetos de instalações mecânicas, como ar-condicionado, ou instalações elétricas e tubulações de água e esgoto. Esse módulo ele tem ferramentas para esboçar e projetar e documentar sistemas de instalações prediais no ambiente do AutoCAD. Ele permite essa documentação de projetos com a criação de desenhos, com ferramentas de automação de projeto, e a biblioteca dele tem mais de 10.500 objetos inteligentes de instalações para atender novamente aos padrões da indústria. Então, mais uma vez, você não precisa criar objetos, você já tem todos os objetos nos respectivos padrões para serem utilizados. Nesse módulo aqui, é legal trazer a característica aqui de trabalhar com workspace, ou espaços personalizados de trabalho, né, com ferramentas específicas para cada disciplina que você for trabalhar, otimizando o fluxo do seu trabalho. A gente tem ainda algumas ferramentas de produtividade para documentação, com a criação de plantas mais claras aqui, informativas, unindo aqui os unifilares com o modelo 3D. Ele tem também uma ferramenta de criação e conversão em massa de blocos e símbolos, para que você construa o seu padrão também de objetos. O próximo toolset aqui é o Map 3D. É o toolset que incorpora dados de GIS, né, de informações georreferenciadas com AutoCAD, permitindo esse uso de dados do GIS para o projeto e gerenciamento de dados de projeto. Com o Map 3D, você consegue manter uma base em comunicação online, comunicação constante com as informações de dados georreferenciados no seu ambiente CAD, sem usar outros softwares de GIS, como esses comercialmente conhecidos. A gente consegue ainda agregar dados de projetos com os dados georreferenciados usando regras. O acesso a esses dados de GIS, né, de informações georreferenciadas, pode ser tanto local quanto em um banco de dados ou em serviço web. Tem algumas ferramentas que vale a pena, algumas funcionalidades que vale a pena apontar aqui, como por exemplo, né, o acesso de dados através de servidores FDO, de arquitetura open source. Você consegue ainda editar esses dados geoespaciais diretamente na fonte de dados que você trouxe, com comandos padrões do AutoCAD, né, igual você usa as ferramentas para editar e desenhar. Ele ainda utiliza modelos customizados de ambiente para atender a todos os ambientes, todos os sistemas de infraestrutura de projeto georreferenciado. A próxima toolset aqui, a próxima ferramenta é o Raster Design, que é utilizado principalmente para converter imagens raster, né, imagens que não estão vetorizadas, para objetos DWG vetoriais.
E aí, então, você consegue detalhar e editar esses desenhos escaneados no ambiente do AutoCAD. Esse módulo, né, esse Toolset Raster Design, ele tem ferramentas de edição e ajustes das imagens, para que você use comandos nativos do AutoCAD depois para edição de linhas, de círculos, polígonos, com as imagens que foram vetorizadas. As principais ferramentas desse módulo aqui são as ferramentas de edição e ajustes de imagem raster, para que você trate a imagem antes de fazer a conversão. Ela tem aqui ferramentas para desenhos de polígonos, regiões ou linhas, né? De novo, com a utilização dos comandos típicos já, nativos do AutoCAD, para desenho. Ele ainda tem algumas ferramentas avançadas para vetorização, que é o processo de transformar uma imagem em vetor, né, em linhas e polígonos, para que ele transforme essa imagem num padrão nativo que você consiga editar no AutoCAD. Ele é bastante utilizado com o toolset do Map 3D. E o próximo toolset aqui, o último, o AutoCAD Plant 3D, é uma ferramenta completa já para projeto de plantas e processos industriais. Ele permite a produção de diagramas de tubulação e instrumentação, que é o P&ID, integrados já com o modelo 3D do projeto. Com o Plant 3D, a gente consegue gerar e compartilhar diagramas isométricos, vistas ortográficas e relatórios de materiais no mesmo ambiente. Então, a gente consegue, com esse módulo, criar uns diagramas esquemáticos do chão de fábrica, e o layout das plantas industriais ficam relacionados com algumas ferramentas especializadas, de forma que você sempre tem um paralelo entre o diagrama que você elaborou com o modelo 3D que você está modelando da sua planta industrial. Nesse módulo, a gente tem uma biblioteca de mais de 400 objetos inteligentes para plantas industriais, com alguns equipamentos, peças estruturais também para fazer alguns apoios, já atendendo os padrões específicos dessa indústria. Nas ferramentas aqui que se destacam nesse módulo, a gente tem essa elaboração de esboços de diagrama, né, de P&ID, usando os comandos nativos do AutoCAD, de linhas, e essa associação dele com o modelo 3D. A modelagem 3D, por sua vez, é feita de maneira instantânea, que você usa as peças prontas já, de equipamentos paramétricos, a biblioteca de elementos de aço para estruturas metálicas, sempre conectado com o P&ID. Ele permite também a criação dos desenhos ortográficos, que é comum para a documentação desse tipo de projeto, de maneira simples, só extraindo ali das vistas, né, diretamente extraindo as vistas diretamente do modelo 3D, e ele fica, né, com um vínculo constante com aquele modelo para as futuras atualizações que ocorrerem no modelo original. Ele vai atualizar a documentação também. Para terminar aqui tem a versão web e mobile app, né, que fica disponível com as duas versões do AutoCAD, que permite visualizar, criar, editar ou compartilhar desenhos do AutoCAD, né, de qualquer lugar, sempre com acesso à última versão dos projetos em tempo real, quando você tem uma fonte única desses dados. Você vai ter a opção de salvar seus projetos do desktop diretamente para o acesso web mobile, né? Tem um fluxo de trabalho para fazer dessa maneira. Você pode acessar os seus arquivos do formato DWG através da nuvem Autodesk ou dessas outras principais alternativas que existem, né, de armazenagem em nuvem. Você pode trabalhar offline quando necessário, né, quando não tiver conexão, deixando para fazer a sincronização num segundo momento, quando estiver disponível. Você pode, claro, né, na versão web, editar e criar desenhos quando estiver online, usando os comandos do AutoCAD, igual você usa no desktop, através do navegador. No navegador você tem acesso à linha de comando, com os comandos iguais da versão desktop, e tudo isso com uma interface intuitiva, né, de usuário, adequada para cada dispositivo ou navegador que você está utilizando.
Então, voltando aqui, para fechar, essas são as diferenças entre o AutoCAD LT e o AutoCAD. Se vocês quiserem um documento com essas diferenças, vocês podem mandar um e-mail. Eu posso te mandar para você ter numa página simples quais são essas diferenças para você poder tomar a melhor decisão para usar. Certo, gente? Para amanhã, então, nós vamos falar sobre o que temos de novidade nas últimas versões do AutoCAD, para ver se você conhece tudo que você são, caso licenciado. E na quinta-feira, todos no mesmo horário, eu quero começar uma discussão sobre até onde a gente consegue chegar com o AutoCAD e quando a gente começar a falar de BIM e todas essas pressões de alteração do mercado, essa revolução na metodologia do projeto, não mais na troca de ferramenta, o que envolve essa transição do AutoCAD, da metodologia convencional de projeto, para a metodologia BIM. Tá legal? Muito obrigado, pessoal. Aproveito para convidar aqui para vocês nos seguirem nas redes, no LinkedIn, no Instagram, Abrasoft, assim você fica sabendo sempre dos próximos eventos, das publicações que a gente faz lá, seja material comercial, seja algum material técnico também. Tá joia? Olá, Léo, bom dia, tudo bom? Bom dia, João. Então, primeiramente, também queria só agradecer a participação de todos. Quem fala aqui é o João Paulo, da área de marketing da Abrasoft, e reforço a mensagem que o Léo acabou de passar para vocês. Por favor, fiquem à vontade. Eu sei que muitos aqui já seguem, mas fiquem à vontade em seguir os nossos canais aqui, seja no LinkedIn, no Instagram ou no Facebook. Eu também gostaria de fazer um outro convite. Eu vou até tomar a liberdade aqui, Léo, de pegar aqui a projeção. E, por favor, muito à vontade também em seguir. A Abrasoft desenvolveu um hot site com alguns conteúdos, quanto vídeo, artigos e e-books. Não sei se todos já estão vendo, que, por favor, fiquem... Estamos vendo. Tá vendo, Léo? Então, é abrasoftware.com.br/Autodesk Web Center. Então, aqui nesse hot site, vocês podem visualizar o conteúdo que a gente está apresentando hoje, amanhã e depois, além de outros vídeos de conteúdos anteriores, artigos e e-books. E eu até vou aproveitar e colocar esse conteúdo que você comentou, Léo, a diferença entre o AutoCAD LT e o AutoCAD. A gente disponibiliza nesse conteúdo e passa um e-mail de agradecimento, só reforçando qual é o endereço. Então, é Autodesk Web Center. Tá bom? Então não precisa mandar e-mail para mim, pode acessar o... É isso? Não, fique à vontade, se alguém tiver uma dúvida adicional, pode mandar um e-mail, sim, o Léo está à disposição. Eu só vou mandar uma nova mensagem para reforçar aqui esse site que nós desenvolvemos em parceria com a Autodesk. E também, realmente, fique à vontade de mandar uma dúvida para você, Léo. Tá legal. Sim, claro, gente. Fique com o meu e-mail. Deixa eu até vou colocar de volta aqui, João, para não falar que eu estou me escondendo, né? Ô, Léo, Oi. tem uma dúvida aqui no chat, não sei se tu quer responder. Ah, sim, tá, vou aproveitar ali. Peraí que eu fechei o chat aqui. Do Rodrigo de Assis, né? Engenharia, Léo. O AutoCAD LT, ele tem sim a função XREF e de blocos dinâmicos. Não tem limitação. Na elaboração de blocos dinâmicos, você tem limitação para estabelecer restrições. Mas para a utilização desses blocos dinâmicos não tem limitação, Rodrigo. Eu tenho uma dúvida aqui, Leonardo. Posso fazer por áudio a dúvida? Marcelo? Diga, Marcelo. Eu adorei esses apps que você mostrou, esses toolsets. Como é que eu chego nele? Ah, tá. Os toolsets estão disponíveis. A gente precisa verificar qual é a sua versão, Marcelo. Aí eu recomendo você me enviar um e-mail, a gente verifica e eu te oriento como instalar os toolsets. Maravilha. E aí, se você puder me procurar ainda hoje, e aí depende do que for, eu esclareço amanhã, antes do início do próximo, o que foi feito para que os outros possam saber também. Pode ser? Até para a gente não se estender muito, porque a gente programou aqui, eu acabei passando um pouco do tempo, peço desculpa. Amanhã, até tá mais tranquilo de tempo, eu posso pegar eventuais assuntos que aparecerem hoje para trazer no início. Tudo bem? Maravilha. Tá legal, Marcelo.
pode anotar meu e-mail aqui e eu fico à disposição para a gente conversar. Tá certo, pessoal? Podemos encerrar por aqui e amanhã a gente continua falando sobre as novidades. Eu posso trazer algum outro assunto que tenha aparecido durante o dia hoje. E é isso aí. João? Obrigado, Léo. Um ótimo conteúdo. A gente se vê aqui amanhã, nesse mesmo horário, às 10 horas. Agradeço. Muito bom. Tá legal. Tchau, tchau, gente. Um bom dia. Tchau, Léo. Bom dia. Obrigada. Tchau, obrigado a vocês.